É isso aí, de volta no programa Reamildo Espíndola. E eu recebo aqui o meu amigo, doutor Marcos Zucchetti. Né? E é satisfação recebê-lo hoje nessa manhã, não é verdade? Sem dúvida, um grande profissional, uma pessoa muito especial, que contribuiu muito para o desenvolvimento das pessoas com deficiência de modo geral, né, na nossa cidade, que contribui, é uma pessoa de Deus e que a gente tem alegria de tê-lo encontrado, né? Deus prepara sempre oportunidades, situações e pessoas para nos abençoar ao longo da nossa jornada. Como a maioria das pessoas sabem, né? No Reidney ele tem autismo, por conta dele a gente mergulhou dentro desse universo da reabilitação e foi lá que a gente encontrou o Marcos Zucchetti, doutor Marcos Zucchetti, e que deu assim, teve uma contribuição rápida na nossa vida, mas que foi fundamental para que a gente pudesse ter entendimento e condições para acreditar no nosso filho que ele seria capaz. Bom remédio não é a quantidade, é a qualidade. Bom remédio? O senhor hoje tá cheio das palavras. Fala de para-choque, de caminhão. Perfeito. Fala de para-choque de caminhão. E com muita alegria queremos recebê-lo. Então vamos recebê-lo. Vamos lá. E agora, além de falar na hora do especialista, como doutor, terapeuta ocupacional, ele vai ser também hoje, né, o canal de bênçãos através de uma mensagem que será ministrada. Ele será o mensageiro nessa manhã. Seja bem-vindo, doutor Marcos, tudo bem? Eu agradeço muito pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu comentei com a minha esposa essa semana, no dia que a gente nos encontramos, comentei com ela, eu falei assim, gente, o Reamildo me vê, ele sempre vai contar a história do banho do Reid. E aí ele enche os olhos d'água e aí me faz recordar dessa história, né, de cuidado com a pessoa com deficiência, me faz recordar de outras crianças e disso, né, são 24 para 25 anos nesse caminho. Eu tenho essa carinha assim, mas... O azeite lá foi dobrado, né? O azeite. É bastante tempo já, né? Eu já estou ausente da Apaianápolis há mais de um ano e meio já, mas eu entrei lá na semana que eu fiz 19 anos. Eu entrei como voluntário e construí uma história lá por 20 anos, e não só na APAI, mas assim, em secretarias municipais de municípios aqui do entorno, como Campo Limpo de Goiás, que eu pude contribuir lá também, né? No atendimento às pessoas com deficiência naquele município, em outras localidades. Então, eu sempre me lembro da história que o Reamildo sempre conta e sempre nos deixa emocionado. Em que sentido? A gente sempre lembra. E eu lembro também de um outro garotinho, mesma história do banho. Que a mãe reclamou um dia numa reunião, reclamou no bom sentido, ela falou assim, poxa, tá difícil dar banho lá em casa, ele demora demais, porque eu quero dar banho nele. Ele fala, não vou tomar banho se não for do jeito que o tio Marcos ensinou. Olha! Uau! E assim, essas experiências são muito boas, né? E nos fazem ser mais gratos ainda a Deus por essa dádiva de poder ser um instrumento de bênção no cuidado das pessoas com deficiência. É muito dessa, eu falo que maior é a obra do que Deus tem para fazer em nós do que a obra que Ele faz através de nós, independente de que obra seja. Sim. Mas ser instrumento nas mãos de Deus é uma bênção. Em qualquer lugar, em qualquer espaço, com luzes, holofotes ou não, né? E ter servido em instituições, em outros locais, no cuidado da pessoa com deficiência. E hoje, há um ano, agora dia 5 vai fazer um ano que eu abri as portas da clínica, né? E não é só uma clínica, é um centro de ensino também para pais, para famílias, para profissionais de saúde. Eu me sinto abençoado por poder ser uma pessoa que trabalha nesse meio para alcançar pessoas, mudar vidas. E eu falo que a clínica hoje, a Unividas, ela é um espaço em que a parábola do bom samaritano, ela é para mim muito significativa. Não importa quem chega, como chegou, que história viveu, o que ele tem na bagagem, não importa que ele está ali, e nós vamos usar o que a gente tiver de recurso. Se faltar 2 dracmas, alguma coisa, no outro dia a gente volta e paga o restante que na hospedaria for necessário para cuidar daquela pessoa. Essa é a nossa ideia. Bom, eu estive lá. Você é forte. Eu estive lá e lá não tem cara de clínica. Mesmo? Não. Lá é cara de casa, é aconchego, né? É tranquilidade.
Olha. Desculpa, gente, eu não sei se eu errei aqui falar cara de clínica. Não. Ele quer ser politicamente correto. Mas lá é uma casa. Inclusive eu chupei lá, Pitanga lá. Tem árvore lá? Tem jabuticaba, tem uma parreira lá. Figueira lá. Meu Deus. Lá é uma casa. Arborizado, um ambiente bem tranquilo mesmo. Eu acho que a ideia é essa, né, Marcos? A ideia é essa mesmo. A ideia era, quando nós pensamos no espaço, a gente pensou num espaço que as pessoas chegassem e as pessoas, quando você entra, tem um nome na parede, de frente para você. E a recepção fica à esquerda. A gente tem um auditório do outro lado, à direita, mas a recepção mesmo da parte de saúde fica à esquerda. E as pessoas chegam na recepção e perguntam: aqui que é a Unividas? Perdido, né? Cadê aquela clínica, né? Você não vê longarina, você não vê nada disso. Você vê um espaço de acolhimento mesmo, né? E para isso a gente chamou uma arquiteta que tem uma formação específica. O TCC dela foi pensando em humanização de ambientes de saúde. Isso é muito então, importante. A ideia era exatamente isso, assim. As pessoas, eu falo que tem pais que dormem lá no sofá, as crianças deitam, ficam pulando. Eu lembro que eu comprei uns puffs, eu já comprei pensando na minha cabeça, né? Naquela brincadeira do pula carniça. Olha que legal! Aí as crianças ficam correndo pra lá e pra cá, vão pra grama, entram pra parte da recepção. E os pais, esses dias tinha 3 crianças pulando, deitando no chão, brincando. E eu tranquilo com aquilo, eu só vi uma mãe e falei assim: para com isso, para com essa correria. Eu falei assim: olha, se vocês quiserem parar, porque é a mãe que paga a conta de vocês. Mas por mim, esse espaço é para isso mesmo. É exatamente isso, né? É para pessoas se sentir em casa. A gente sabe que a rotina dos pais, digamos assim, os pais atípicos, ela é uma rotina tão desgastante, né? Para os pais típicos, ela já é desgastante, principalmente crianças pequenas que não dormem direito, a noite é difícil. Para os pais atípicos, então, são, assim, a gente vê os índices de suicídio, por exemplo, de mães de crianças autistas. Se a gente não pode oferecer, é o que eu falo do bom samaritano, se eu não posso descer do meu jumento, do meu cavalo, estender a mão, curar as feridas, colocar sobre o lombo daquele animal, levar onde é o lugar de cuidado e me dispor a isso, é só mais um lugar, não é isso. As pessoas precisam de mais do que um atendimento de saúde especializado, as pessoas precisam de pessoas que entendem, que tocam e que cuidam de pessoas. Marcos. Sem dúvida. É cuidar de pessoas. E eu observo, assim, as pessoas, elas são muito... elas estão muito perdidas, né? Nessa rotina de terapia, escola. Geralmente tem outros filhos. Então, quando tem essa oportunidade, a gente percebe que até desacelerar e entrar nesse novo contexto também, dar uma relaxada, respirar, também tem todo um processo. A gente está falando aqui de um espaço que é a Unividas e que a gente fica muito impactado com todo o projeto. Eu particularmente encontrei com o Marcos há um ano atrás, quando ele compartilhou com a gente como foi que ele foi criar esse ambiente, esse lugar, que foi assim, uma inspiração divina. Eu lembro dele me falar e eu ficar muito emocionada com o projeto, com tudo. Eu me lembro desse dia, a gente estava numa cafeteria, né? A gente estava para uma reunião, eu estava com a minha esposa e com minhas filhas. Não sei se vocês lembram da cena. Eu deixei minha esposa sozinha com as 2 meninas. Lembra que eu falei da questão dos pais estarem cansados, essas coisas? A minha esposa ficou ali por conta das 2, a menorzinha de colo ainda, a outra aquela coisa. E eu lembro. E aquelas crianças inquietas. Por isso que eu falo tanto dessa questão, assim, se a gente não tiver um olhar, não só para o paciente, e não tirar o olho dali e enxergar não o paciente somente, mas um indivíduo que faz parte de um contexto, de uma família, de tudo isso, que essa família precisa de cuidado. A gente abandona as mães ou o pai a essa situação de extremo estresse, de falta de cuidado, né? Essa ideia, essa cultura, ela não necessariamente agrada a todo mundo, porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas numa rotina e que não vai casar, e tá tudo bem, né? É assim mesmo, nem Jesus veio para agradar a todo mundo, não é que ele não quis, não é que ele veio... nem Jesus agradou, mas ele não queria, né? Ele falou que ele queria. É justamente esse o ponto. E essa questão que você lembrou da Unividas, ela... Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Né? Ele veio, era para ser...
eu vim trazer chamas. Eu acho que é Lucas que fala isso, Lucas 14, se eu não estiver enganado. Agora em Lucas 14 a gente lê isso. Quem me dera que já estivesse em chamas. Ele fala isso, é muito pesado, né? Os pais vão ter problema com os filhos com as mães, as noras com as sogras, enfim. É aquela história do Jesus hippie, né? Eu sou completamente contrário a isso. Jesus é um cara só de paz e amor. Não, mas Deus não é só paz, amor. Deus é também a justiça. E eu tô com receio de falar o nome, porque eu falei pro Renato. Não, pode, aqui não. Deus. Aqui o programa é Real Muito Espino. Você tem toda a autonomia para falar o nome, o sobrenome. Quando a gente encontrou aquela vez lá, eu fui falar para vocês, a gente nem tinha aberto as portas. É verdade. Né? A gente tava ali já reformando a casa e foi um passo de fé. Eu me lembro que eu estava saindo do lugar onde eu trabalhava e eu tinha uma reunião em Goiânia no outro dia. E eu cheguei na esquina e eu só tive essa situação de pensamento quando eu fui fazer o seminário no IBA. Olha. Uma sexta-feira de carnaval que eu estava indo para o Comep e naquele caminho ali da Avenida Brasil até a Praça da Matriz ali que vocês falaram hoje, eu estava ouvindo na rádio, né, que ela tem um nome hoje de um pastor. Que foi o pastor fundador. Naquele caminho eu não ouvi nenhuma voz, mas eu senti dentro de mim que falava comigo e assim, qual era o tamanho do mundo para mim. Eu tinha certeza que aquele pensamento não era meu. E eu respondi, como assim? E me apareceram duas imagens, um mapa mundi do tamanho daqueles que ficavam no final de agendas, antigamente tinha, né? Os mapa mundi, mapa do Brasil, aquele negócio. E eu falei, não, o mundo não é pra mim, não é esse tamanho. E apareceu um mapa enorme de uma parede gigantíssima, gigante. E eu falei, é esse, o mundo pra mim é gigante. E a resposta foi, então se prepara para esse mundo. Isso foi na sexta-feira de Comep, eu entrei pro IBA para conhecer o IBA na quinta-feira seguinte. E fiz o seminário lá, a teologia lá com o pastor João Batista Rosa, enfim. E outros pastores, pastor Edivaldo, Gleison. Sóstenes, muita gente boa. E quando a Unividas ela foi um processo muito parecido. Eu cheguei na esquina da PAI ali onde eu trabalhava e o pensamento foi, o motorista vai te levar para essa reunião amanhã, vai ter um acidente, você vai morrer, sua esposa e suas filhas vão ficar sozinhas. Meu Deus. Eu falei, não vou morrer, porque eu não vou para reunião. Eu olhei para trás e eu falei, não é por esta empresa e por empresa nenhuma. Porque nada no mundo vale mais que a nossa família. Verdade. Né? Isso é muito forte. Eu falei, não há emprego que vale a pena. Não há nada que vale a pena além acima dos nossos familiares. Eu não tô colocando, eu não cito Deus aqui nesse sentido, é porque Deus não se dá a comparações. É verdade. Sabe, coloca Deus em primeiro lugar. Deus não está em estado de comparação. Ele está muito acima disso. Então eu falo, nesse mundo, primeiro é o que tá dentro de casa. É aquilo que dá sentido para a gente levantar de manhã e tudo isso. Então a Unividas começa ali. Naquele momento eu não tinha nem ideia de que eu ia fazer. E naquele dia eu pedi demissão. Depois de um pouco mais de 20 anos ali na instituição. Mas não foi uma coisa tão assim, do nada. Eu entrei no carro e mandei mensagem para a secretária, né? Do local onde eu teria a reunião em Goiânia. Eu falei, qual que é a pauta da reunião? Os diretores não deixam falar. Eu falei, então não vou, né? Eu vou para uma reunião que eu não sei a pauta, às vezes a reunião nem é comigo. Eu falei, olha, você sabe onde eu trabalho, sabe qual é a minha função, o tanto de responsabilidade que eu tenho muito trabalho. Eu falei, não dá para eu sair para uma reunião que às vezes nem eu não vou fazer diferença nenhuma lá. E insisti com essa história, ela falou assim, não, eles não deixam, tá, a reunião é sobre aba. Eu falei, ok, né? Então era uma ideia de expansão de atendimento para crianças TEA. E na hora eu respondi assim, de duas colegas minhas, a fulana e a ciclana, elas vão. Não falei que não iria, mas eu sabia que eu não ia. Depois da situação que eu passei na esquina ali, até o caminho, entrar no carro, mandar mensagem, eu falei, é óbvio que eu não vou. E comecei a subir até a Avenida Brasil, aí abri o semáforo e eu comecei a descer a Avenida Brasil no sentido centro. Avenida Brasil Norte, sentido centro. E me lembrei de uma música que eu tava voltando, busquei minhas filhas na escola no dia anterior. Isso era terça-feira. Descendo ali pra casa, e a música dizia, no dia anterior que eu tava ouvindo, ela dizia, para atravessar o mar é preciso colocar o pé na água. Eu não me lembro, eu sei que é uma mulher que... atravessar o mar, essa mesmo, essa música é linda. O pé na água. Falei, o que essa música diz? É fé.
É forte. Ele já falou, olha, vai, atravessa o mar. Pode ir que eu sou contigo. São os espias. Fala, que não interessa quem tá aí, o tamanho que seja, não interessa quem é esse povo. Eu já não falei que tô com você, então só vai, pisa. Olha, é um chamado. E pra mim, fé é dar o passo sem que haja chão, sem ver o chão. E ainda que ele realmente não exista, eu tenho certeza que alguém me sustenta. Então, descendo a Avenida Brasil, eu lembrei dessa música e eu falei assim, poxa, isso é fé. E eu fui somando as coisas que estavam acontecendo e eu falei assim, eu vou pedir demissão hoje. Existiam sinais e um mover ali que já estava acontecendo. E eu cheguei em casa, chamei minha esposa pro quarto e falei, olha, tem dinheiro na conta para passar um mês. Eu peço demissão se você concordar. Contei tudo para ela que tinha acontecido, pensamento, tudo. E ela, você tem todo o meu apoio. Eu recebi meu primeiro salário da Unividas essa semana. Não foi um mês, eu tinha dinheiro para um mês. Eu passei um ano e 6 meses sendo sustentado por ele. Eu tinha dinheiro para um mês. E até a semana passada eu nunca tinha recebido um centavo da clínica que eu vi. Só investindo. Só. E colocando o pé. E é um ainda projeto. Que não houvesse chão. Uau. Então a Unividas é muito disso, né? Eu e a Lilian, a minha família, a família da Lilian, nós somos cristãos, somos pessoas de fé. E quando a gente se pagou essa semana, a Lilian falou assim, nos pagar é um ato de fé. Olha. E gratidão, né? Então, cuidar de pessoas, né? Agora falando como terapeuta ocupacional, não pode ser oferecer um processo de cuidado terapêutico vazio de quem você é. Você não pode entregar ao seu paciente apenas a técnica que você tem conhecimento para alcançar resultados comportamentais, resultados de mobilidade, de habilidades funcionais, para que a pessoa seja capaz de realizar seu autocuidado, suas tarefas, suas ocupações cotidianas mais ordinárias ou mais extraordinárias que elas sejam. Oferecer cuidado a alguém como profissional de saúde, ele precisa levar, além do meu conhecimento técnico-científico, levar aquilo que eu acredito. Então, por isso que eu digo que ser um terapeuta ocupacional, um profissional de saúde, ele é uma dádiva. É poder ser a mão daquele que cura, de Jeová Rafá, daquele que fez lama e passou nos olhos, sabe? De alguma forma você ser a extensão, o segmento desse milagre que é poder estar e participar do cuidado e do desenvolvimento das pessoas. Não só do paciente, mas da família como um todo. E porque senão fica muito vazio. Fica uma excelente técnica, um excelente resultado visual, físico, motor, comportamental, mas e aí? Que vínculo foi criado? Né? O que eu, como cristão, deixei além do meu conhecimento, além do DR, né? Verdade. Mas isso é muito valioso. Por si só, né? Adquirir uma nova habilidade, uma aquisição, né? Aumentar o repertório desse indivíduo, como por exemplo, se alimentar sozinho, segurar o tônus, e isso para uma criança neurotípica é automático, né? E aí quando você consegue uma coisa tão pequena, o Hamilton sempre se emociona por conta do banho do Reidney, porque é um ganho sem tamanho de dignidade para ele e para nós. Então, quando você já consegue um resultado, você já tem aí uma alegria que é transbordante. E aí, quando você está dentro de um contexto que vai além da técnica, que vai além do profissionalismo, a gente tem alegria de dizer, e eu falo aqui com muito, muito orgulho, a Unividas é o que faltava na nossa cidade, de verdade. Quando a gente tinha o Reidney, 2009, ele foi diagnosticado em Trindade. Anápolis não tinha nada. E o que mais me entristecia, eu falava, gente, uma cidade do tamanho da nossa cidade. Como que pode não ter um lugar? Como que. Gente, nós rodamos. É muito difícil. E assim, a gente passou por tudo isso e com muita alegria. Hoje a gente valoriza.
os progressos, os avanços que a nossa cidade tem tido. O Hamilton é um agente público, a gente trabalha política pública, mas a gente não pode deixar de fomentar também a iniciativa privada. Sim. E todos esses trabalhos também do terceiro setor, a gente tem uma frente aí que tudo que vier para contribuir para a gente transformar a vida das pessoas, eu penso que ainda é pouco, diante da demanda que a gente tem, os desafios que a gente tem enquanto sociedade. E de verdade, hoje nós estamos fazendo aqui um momento, é mais um bate-papo que enriquece muito a nossa cidade. É bonito de falar sobre ter esse lugar na nossa cidade. Eu vou só entrar aqui. Por favor. E vou chamar o Blake, porque o nosso horário desse bloco já foi, mas nós vamos voltar de novo para continuar rematar e vamos ter aí um momento de mensagem também. Pessoal, quem está falando conosco hoje é o Dr. Marcos Suquete, terapeuta ocupacional, né? O que essa profissão faz na vida, né, de uma pessoa com algum tipo de deficiência? Ela vai trazer, né, para ele habilidades de uma pessoa, né, neurotípica. Né? Às vezes ele não tem condição de tomar um banho, né? E ali, né, a gente pôde aprender com o Dr. Marcos Suquete ali, quando ele fazia as terapias com Reis, né, fazer ali por exemplo, vamos lavar o rosto, né? Fazer um mapeamento de cada parte do rosto. É incrível, entendeu? E aí no dia a dia, abrir o chuveiro, enfim, esses detalhes que nós, né, não prestamos atenção, entendeu? E quando a gente vê esses avanços numa pessoa com deficiência, é de emocionar. Então, quando eu falo do Reisner, que é o meu filho, né, com a história mudada de vida dele no contexto de tomar um banho, né, que, né, o tempo que ele teve ali com o Marcos, ali dentro do consultório, né, o momento de aprendizagem, ele teve ali a habilidade, aprendeu a aprender, né, e aí foi a evolução. E aí, quando nós fomos desligados daquele momento de terapia, o Marcos nos direcionou o que fazer dentro da nossa casa com o Reisner. E é isso para nós é conquista. Então, marca a nossa vida, entendeu? Então, assim, hoje ele está falando conosco e falando também do milagre que Deus fez na vida dele, na questão da Unividas, né? E ele vai voltar conosco no próximo bloco agora, vai terminar, vai arrematar esse assunto e também vai trazer a mensagem do Senhor. Fique ligado. Esse é o programa Hamilton Espíndola. Música, conteúdo e informação. Empresa FM. Hamilton Filho, o deputado que luta por Anápolis. Olá pessoal, estou muito feliz. Temos uma grande conquista para a educação de Anápolis. O colégio Genoveva Rezende, lá no setor tropical, está pronto. Nossos estudantes já estão estudando lá. Um investimento de mais de 3.100.000 reais, que certamente terá mais conforto e segurança para todos os alunos daquela região. Estou muito feliz e grato ao governador Ronaldo Caiado, que atendeu esse nosso pedido de atenção com a educação em Anápolis. Obrigado, governador. Obrigado, secretário da Educação, Fátima Gavioli. Tamo juntos. Deputado estadual Hamilton Filho. Tá com vontade de saborear uma comida bem preparada? O restaurante Pizzaria Via Amazonas tem o cardápio mais completo da cidade. Pratos com carnes, peixes, camarão, petiscos. Às segundas e quartas-feiras, rodízio de pizza, massas e caldos. Não quer sair? Vamos até você. Ligue 994 16 90 90. Restaurante Pizzaria Via Amazonas. Rua Cristóvão Campos, esquina com Amazonas Centro. Sabe por que o Supermercado do Povo é o preferido da cidade? Porque oferece produtos de qualidade e preços baixos. Pesquise e confirme. Suas compras custam bem menos e você encontra tudo o que precisa. Os melhores cortes de carnes com procedência e qualidade. Frutas e verduras fresquinhas e uma completa panificadora. Acesse nossas redes sociais e confira. @Supermercado do Povo. 2 lojas em Anápolis. Rua G 301, Adriana Parque, em frente ao posto de combustível. E Avenida João Florentino, Recanto do Sol.
Transmitindo 24 horas. Música e informação. Só imprensa. Vai construir ou reformar? Comercial Lopes, do básico ao acabamento, onde você encontra várias marcas de tintas com preços promocionais. Avenida Sousânia, número 12, Nova Vila Jaiara. Fones 99197-8823 e 99327-0075. Comercial Lopes, qualidade e preço baixo. Cristal Ótica. O melhor lugar para fazer óculos com qualidade e menor preço é na Cristal Ótica. As melhores marcas de lentes: Varilux, Roya, Zeiss e lentes com proteção azul. Armações Ray-Ban, Speedo, Ana Hickman, Vogue e Cristal. A Cristal Ótica é parceira do cartão de todos. Clínica Amor e Saúde, Previne e Mais Saúde. Confiança e tradição com mais de 30 anos de experiência. Rede Cristal Ótica, Nerópolis, Abadiânia e Anápolis. Sempre da sua visão. No programa Hamilton Espíndola tem louvor, adoração, palavra, assuntos relacionados à nossa cidade e muitos prêmios. Programa Hamilton Espíndola. Bom, pessoal, estamos de volta no programa Hamilton Espíndola e eu estou aqui com o meu amigo, Dr. Marcos Zucchetti, e falando aqui da Unividas. Olha só, ele falando que nós estávamos numa cafeteria e naquele dia também acontecia uma coisa com a minha vida, né? Eu estava numa pré-campanha para deputado e ali eu decidia, né, afastar dessa correria da pré-campanha, justamente pensando na comunidade autista, né, conversando, dialogando e alinhando, né, para que o nosso projeto Clínica Escola saísse do papel que já está sendo construído, né, ali no Parque da Matinha, mas que a gente pudesse caminhar junto também, né, e a deputada Viviane Alves tem feito um trabalho aí voltado no social e a gente tem buscado aí, né, diálogo para também projetos e leis aconteçam no estado. Então, assim, naquele dia acontecia ali, né, um diálogo para esse apoio, para essa renúncia dessa pré-candidatura, mas que hoje já acontece a construção da Clínica Escola do Autista, um projeto que até semana aqui na rádio o pastor Edson Lopes, que é vereador também, mas que está comandando, né, na batuta da Secretaria de Obras do município, falou do projeto e mencionou nosso nome. Esse projeto é um projeto que o Hamilton vem há anos buscando, né, como presidente da associação, não apenas como vereador, mas, né, e é um projeto que, se Deus quiser, não vai atender a todos, não, viu, doutor Marcos? Porque é gente demais, mas pelo menos uma partícula daqueles que necessitam mais, né? E o senhor está ali com a Univida, tendo uma instituição, mas que também, né, tem ofertado o carinho, o amor, né, o papel do bom samaritano, né? Como o senhor disse antes, vamos pegar a última draca, né? Mas o importante é esse trabalho. E olha só, o senhor conta aqui de milagres, né? De pé na água, né? De atravessar. E, né, o senhor tem vivenciado esse momento, né? Pegou agora o primeiro salário, né? Foi. Depois de 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio. Rapaz. Né? Então, milagre. Eu tinha dinheiro para passar um mês quando falei com a minha esposa para pedir demissão. 1 ano e meio. E assim, nós cristãos, nós vivenciamos milagres. Né? O senhor falando aí e eu pensando na minha campanha de vereador, né? Na bicicleta, sem recursos e sendo sustentado também pelo Pai, né? Pelo Eterno, né? Porque eu sou barbeiro e tenho orgulho, entendeu? Eu tenho orgulho de ser barbeiro, né? Inclusive reabri agora um salãozinho, né? Eu tava cortando cabelo agorinha no salão. Saí de um evento do Home Mission, como é que é? Home Mission da minha igreja, né? Lá no Interlândia, fui lá pro salão, cortei cabelo, entendeu? E vim pra rádio e vou sortear hoje 2 cortes de cabelo aí pro meus ouvintes, entendeu? Faço com alegria, entendeu? Olha aí, ó. Doutor Marcos Zucchetti. Mas Deus nos sustentou naquela época, porque vivíamos um tempo de lockdown, então tava tudo fechado, não tinha de onde tirar recursos. E Deus preparou pessoas para nos sustentar. Então, viver o milagre, o processo é doído, né? É dolorido, mas nós podemos depois contar milagres. Sim. E sabe o que é importante? Ontem eu estava ouvindo uma pregação do pastor Adriano, estava pregando lá no Recanto do Sol, e aí ele falou: gente, vamos vivenciar os milagres, entendeu? Não vamos fazer como Sansão, desobedecer
depois acontece um grande estrondoso milagre, Deus liberta ali dos filisteus, mas depois você não vai contar a história, porque é o último milagre da sua vida. Então, vamos ser obedientes para viver os milagres. E o senhor, doutor Márcio, o senhor foi obediente à voz de Deus, não é verdade? Sim. Não tinha como ser diferente, né? Aliás, não pode ser diferente. Eu falo que de todas as opções que há na vida, não há opção melhor do que obedecer à vontade de Deus. E pedir para que Ele nos abençoe e nos dê sabedoria para compreender essa verdade, essa vontade diariamente, que é boa, perfeita e agradável. Né? Você falou aí também da clínica escola e nós conversamos. E aí, o que eu tenho de mensagem para trazer hoje, ela tem muito... tem a ver com a clínica escola, né? Do porquê que ela apareceu. Tem a ver com a vontade de Deus. Aquilo que às vezes nós planejamos não necessariamente é aquilo que Deus tem pronto para as nossas vidas, e isso pode às vezes em algum momento nos frustrar, mas no fim a gente encontra a alegria incomparável, né? E o texto que me faz refletir nesse momento por isso é o texto de Marcos, capítulo 10, o texto do jovem rico. A partir do versículo 17, a gente vê Jesus a caminho e um homem, né? Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu gosto de ir lendo cada versículo e falando a respeito dele. Nesse momento a gente vê um jovem correndo. Jesus estava indo em sentido Jerusalém. Jesus saiu de Cafarnaum, está a caminho de Jerusalém, é a sua última viagem para Jerusalém. E um jovem se aproxima. Lucas não fala jovem, Lucas fala um homem, né? E Marcos coloca um jovem. E esse jovem, correndo até Jesus, se ajoelha diante de Jesus. Nenhum judeu se ajoelha diante de outro homem se não reconhece nesse homem uma divindade. Ainda que este jovem tivesse reconhecido em Jesus alguém, não necessariamente somente humano, mas em Cristo Jesus, provavelmente o Messias, esse jovem chega para Jesus e fala assim: Bom mestre. Jesus automaticamente retira de si essa qualidade do bom e aponta: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Nesse momento Jesus não está negando o fato de que ele também é Deus como Pai, mas Jesus está dizendo... Naquele momento ele queria preservar a missão dele, que era poder chegar a Jerusalém e não ser acusado de blasfêmia antes do caminho, não poder cumprir com todo o propósito que ele veio à terra, que não foi somente para estender as mãos e curar os doentes, mas principalmente para estender os braços na cruz e salvar os pecadores. Então, se ele erra nas suas palavras antes do caminho, antes de cumprir o seu propósito, nós teríamos um grande problema. E Jesus questiona o jovem, ele fala assim: Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. A gente percebe quando Jesus faz esse questionamento, Jesus não coloca nessa listagem os primeiros mandamentos. Ele não fala: não tenha outro Deus diante de você, não faça imagens de esculturas, não fala nada disso. E também não cita o último: não cobiçarás. A ideia que a gente tem aqui é que Jesus cita esse jovem mandamentos que provavelmente o homem seria capaz de cumprir. Que é essa questão: você conhece os mandamentos? Não mate. É possível não matar. Não cometa adultério. Antes do Sermão do Monte, o judeu entendia que o adultério era simplesmente tinha que ser o ato consumado, né? De relação sexual ilícita com outra pessoa, estando você casado. Não furte, não dê falso testemunho. São todos esses mandamentos que Jesus questiona ao jovem se ele cumpria, são mandamentos possíveis de serem cumpridos. Lembro que Jesus não citou nem o último, não cobiçarás, e não cita os primeiros. Isso tem uma razão de ser. E o jovem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O texto segue: Jesus, olhando para ele com amor, disse. Tem versão que vai dizer que Jesus olhou para ele e o amou. E você não encontra isso em outros lugares no Evangelho de Marcos. Você vai encontrar quando Jesus chora por conta de Lázaro, porque ele o amava. E a ideia que a gente tem quando Jesus olha para o jovem é a ideia de que Jesus, ao olhar para ele, ele lê quem é a pessoa daquele jovem. É como Samuel, na casa de Jessé,
E Deus tem que lembrar Samuel, falou: ô Samuel, tira os olhos da aparência, porque aquele que eu busco não tá aqui, tá de trás das malhadas, ele tá lá atrás, sujo, fedido de ovelha. É aquele que tá trabalhando, protegendo as ovelhas. É aquele que ninguém vê, o menor de todos, aquele que não impacta ninguém com a sua aparência, aquele que não faz a diferença diante de ninguém. É ele, porque ele tem o coração que eu busco. Então Jesus, quando olha para esse jovem, lê o coração desse jovem. E Jesus o ama, porque vê nele sinceridade. Mas é uma sinceridade de uma religiosidade. Uma religiosidade herdada da família. É como um jovem que a família já está na igreja, ele nasce na igreja, batizado na igreja, vai vivendo a sua vida ali. Mas as suas opções, ele vem para a igreja porque o pai e a mãe trazem. Ele vem para o culto porque os amigos vêm. Ele não vive necessariamente a sua fé. Esse jovem é um jovem assim, que cumpria toda a lei, contudo, e ele tinha um plano. Ele tinha um plano de vida. Era cumprir a lei e alcançar a vida eterna. Porque ele pergunta para Jesus: o que faço para alcançar a vida eterna? E aí Jesus fala: bom, só há uma coisa que falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus, nesse versículo, não está dizendo que a riqueza é um pecado. Ele não está dizendo que ter as coisas é um problema. O problema é quando as coisas nos têm e as coisas substituem aquele que não é insubstituível. Porque Jesus disse que ele deveria se dispor de tudo, vender, dar aos pobres e seguir a Jesus. Ele, porém, no versículo 22, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Nesse momento a gente entende que ele faz a escolha, ele prefere escolher a si mesmo do que a Jesus. Porque não era simplesmente ter as coisas. Era se dispor, era se dispor daquilo, se desfazer daquilo. O problema era se desfazer daquilo. Era se desfazer das suas propriedades, de toda a sua riqueza. Nesse momento, parece pesado, mas é isso mesmo. Quando nós fazemos opções, qualquer coisa que a gente escolha contrária àquilo que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós fazemos exatamente o que Satanás fez. A gente prefere olhar a nossa imagem suja, refletida numa poça d'água, de uma chuva barrenta, depois de uma chuva, mas a gente prefere olhar para nós e para o nosso umbigo e para aquilo que a gente acredita que tem poder sobre, das nossas propriedades, daquilo que a gente acredita que tem domínio nas nossas mãos. A gente acha que a gente pode resolver os nossos problemas com a nossa força do nosso braço, com a capacidade intelectual, com o conhecimento que a gente tem, com a sabedoria humana que a gente tem. Mas Deus nos mostra que quando nós fazemos a opção por nós e por aquilo que temos em nós, e não por Ele e aquilo que Ele faz por nós, nós fazemos como Satanás. Nós deixamos Deus de lado, nos colocamos sobre o pedestal, e assim a gente faz aquilo que Jesus não questionou ao jovem. Os 3 primeiros mandamentos: não terás outro Deus diante de ti, não fará para ti imagem de escultura, não adorarás outros deuses. Só que o jovem está fazendo tudo isso. Ele se coloca no pedestal. Ele é a imagem que precisa ser exaltada. É ele, as suas posses que precisam ser reconhecidas. Foi o que Satanás fez. Preferiu olhar a sua imagem no espelho, dar glória e buscar glória para si, ao invés de render-se àquele que é o único digno de glória. E diante dessa situação, Jesus vira para os discípulos do mesmo jeito. Depois que o jovem foi embora, vira para eles e fala assim, olhando os discípulos ao redor, disse aos seus discípulos. Nessa mesma ideia, quando Jesus olha, e a gente vai procurar buscar o sentido original do olhar, do verbo olhar, a ideia é da mesma coisa. Jesus olha, sondando o coração de todos que estavam ali, para ver se eles ainda estavam ali depois do que ele tinha falado. Jesus olha e diz: como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos admirados, o texto vai dizer que Pedro vira e fala assim: pô, mas e aí? Se esse jovem rico, que é a expressão de que a bênção de Deus se faz presente na vida de alguém, porque de forma errônea as pessoas acreditam que a expressão da bênção de Deus é se a pessoa tem tudo bem na sua vida, se ela ganha dinheiro, se ela é aquela família que todo mundo entende que é muito abençoada, porque tem riquezas, tem posses. No reino de Deus as coisas são de ponta cabeça, elas não são assim. Elas são completamente o contrário. E aí Pedro questiona, mas então quem pode ser salvo? Jesus vira e fala assim: para os seres humanos é impossível, contudo não é para Deus impossível, porque para Deus tudo é possível. E Pedro e os discípulos estão ali e Pedro questiona: bom, mas nós deixamos casa, deixamos esposa, família, pais, e Jesus fala: olha, todo aquele que deixou tudo, qualquer coisa nesse mundo, eu tô
seguindo rápido, gente, no texto, eu não tô acompanhando até. Jesus fala, se você deixou casa, se você deixou pai, se você deixou mãe, se você deixou irmãos, se você deixou tudo que você deixou para trás, você terá isso 100 vezes mais. Isso não é material, isso não é posse, você não vai ter escritura disso. Mas aquele que nega a si mesmo, toma sua cruz e segue a Jesus, Jesus vai dar a ele, e deixou sua casa para trás, ele vai encontrar na igreja, na congregação, na comunidade dos santos, ele vai encontrar centenas de irmãos, centenas de irmãs, centenas de pais, centenas de mães, centenas de filhos na fé. Centenas de casas que estarão com as portas abertas para receber os irmãos. Prato de comida para oferecer àquele que não tem. Porque a igreja é esse corpo que se estende, que serve, que cuida, que acolhe, que abraça, que promove a vida de todos aqueles que fazem parte dela. Essa é uma igreja viva. É a igreja que vive a vontade dele. Então, qual que é a ideia desse texto? A gente tem um jovem que tem um plano de vida construído, planejado, tudo certinho. Costurando a sua vida, tecendo o seu tapete com as riquezas, com as suas posses. E ele é sincero quando vira para Jesus e fala assim, eu quero a vida eterna. Mas Jesus precisa lembrá-lo que a vida eterna não é algo que se alcança por obra humana, mas ela é uma graça de Deus. Efésios capítulo 2 vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Ninguém é salvo pelas obras para que ninguém se glorie. Jesus vira para esse jovem e ele está dizendo o seguinte, olha, não importa o que você tem para oferecer da sua prática de vida, das suas propriedades, não há nada que você possa entregar a mim para que você alcance a vida eterna. Mas é aquilo que eu posso fazer em você, por você. É isso que pode te dar a vida eterna. Então deixe tudo. Vem e segue-me. É isso que Jesus está propondo e ele propõe isso a todos nós. E o Rei Hamilton, com a sua história, eu falei que tem a ver com a Clínica Escola do Autista. O Rei Hamilton, com a sua história, ele tinha um plano de vida. Ele é um cara que desde jovem trabalhou muito. Eu lembro dele contar a história que ele só tinha um tênis para calçar, que era maior do que o pé dele. E era aquilo que ele tinha, molhado, encharcado. E o Heidner tinha nascido há pouco tempo. E tava um sofrimento danado, porque não tinha nem direito de dinheiro para comer, quanto mais para correr atrás de médico e pagar as custas do tratamento desse menino que ninguém sabia exatamente o que tinha. Então, nesse momento, a gente entende o quê? Que os planos do Rei Hamilton tinham caído tudo por terra. A vida que ele tinha planejado, ele contou que quando ele era criança, o pastor virava para ele e falou assim, irmão Rei Hamilton, né? Pastor Zé Brandão. Então, assim, ele contou um pouco da história dele aqui, dá pra gente entender que ele estava na igreja desde pequeno. De criança, adolescente, encontrou Janaína, pediram a Deus a bênção, oraram para que confirmasse esse relacionamento era de Deus. Colocaram isso no altar, não foi? Tudo planejado, tudo debaixo da bênção, tudo debaixo da bênção dos pastores, debaixo da bênção da família. E aí nasce o Heidner, fica aquela incógnita. Talvez tenha se, não sei dessa parte, mas talvez se questionou, Deus, onde foi que a gente errou? Por que o nosso plano não está se cumprindo como a gente tinha sonhado? Afinal de contas, tu não és Deus de todas as bênçãos, de todas as coisas. O que aconteceu? E não ia ser a única família que ia chegar para Deus e falar assim, por que eu? E nós todos temos situações na vida assim, em que nós temos uma vida toda planejada, tudo anotado, todas as linhas vêm para o mesmo caminho para que o tapete da nossa vida seja tecido como a gente sonha. E a gente coloca isso diante de Deus como esse jovem colocou. Só que Deus, em algum momento, ele vira para a gente e fala assim, o que eu tenho para você é diferente. E ainda que isso que eu tenha para você lhe faça ter que negar e deixar para trás tudo aquilo que você tinha sonhado e planejado, você vai entender com o tempo de que se você não tivesse passado por essa situação, se o Heidner não tivesse nascido, quem ia fazer um projeto de clínica escola para Anápolis? E aí a gente nunca para pensar que as histórias das nossas vidas às vezes são mudadas da perspectiva daquilo que a gente sonha que ela seja, para que nós não sejamos apenas abençoados, mas para que nós possamos ser usados por Deus para abençoar outras centenas e milhares de pessoas. E às vezes é difícil a gente pensar dessa forma. Pensa, poxa, mas
A gente fez tudo certinho, a gente teve um relacionamento tudo certinho, a gente pensou na vida certinho, a gente devolveu o dízimo certinho, o empresário tá ali fazendo tudo certinho, não tá sonegando imposto, tá fazendo tudo errado e de repente a empresa cai. Quantos empresários tiveram várias vezes quebra da sua empresa e depois tiveram uma situação completamente diferente e hoje estão aí milionários? Quantas famílias, quantos casais planejaram sua vida familiar da forma perfeita, abençoada por Deus, trazendo os meninos para a igreja e de repente tem uma criança ali que não se adequa àquele meio. E aí Deus te arranca dali e fala assim, oi, vem cá. Mas é aquele momento. O choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Jeremias, lá em Lamentações, nos lembra disso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Tem um pastor amigo meu que ele sempre diz assim, é bom que as misericórdias do Senhor se renovam a todo tempo, né? Porque sempre é manhã em algum lugar nesse planeta. E é verdade, porque as misericórdias do Senhor, elas são permanentes e eternas. Porque esse Jesus que encontrou esse jovem e o chamou para deixar tudo para trás, para segui-lo, esse Jesus é o mesmo que nos encontra todas as manhãs. Quando nós nos despertamos, que é o milagre mais ordinário do dia, é poder abrir os olhos todas as manhãs. Isso é um milagre. Acordar pela manhã, respirar. Nesse momento, Jesus nos chama. Vem e segue-me. A questão é o quanto nós somos capazes de negar a nós mesmos e aquilo que nós acreditamos que é o que nos sustenta, que é o nosso emprego, que é a força do nosso braço no nosso trabalho. E como a gente estava falando de milagre, nesse dia que eu pedi demissão, eu tinha dinheiro para passar 1 mês na conta. Passou 1 ano e meio para eu poder receber meu primeiro salário. Não faltou nada dentro de casa. Nunca faltou nada dentro de casa. Eu não atrasei um dia a mensalidade da escola das minhas filhas. Não atrasei um dia o salário da secretária lá de casa. Nem um dia. Deus não tem um compromisso comigo e com ninguém de me sustentar em toda e qualquer situação, questão financeira. Ele não tem esse compromisso. Mas Ele é o meu pastor. No dia que eu pedi demissão para minha esposa, eu falei assim, olha, eu tenho dinheiro na conta para passar 1 mês. E nada me escapa a cabeça que não o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se há, ali para mim tem 2 afirmações. A primeira é que o Senhor é o meu pastor. A segunda é nada vai me faltar. Se há algum questionamento nesse texto, é se eu sou ovelha dele ou não. Para aquele que é ovelha do Senhor, nada falta daquilo que ele precisar. Do que a gente necessita enquanto ovelha de Deus, não nos faltará. E se em algum momento alguma coisa faltar, algo ele quer nos ensinar. Porque ele vai trazer, ele pode até trazer sofrimento. Como eu sei que o Hamilton e a Janaína tiveram um bocado. Até entender o que estava acontecendo com aquela criança. Mas nunca rejeitaram o que Deus tinha colocado na porta de vocês. Vocês aceitaram, se colocaram à disposição, e aí o que Deus fez? Dá para nascer a Clínica Escola do Autista em Anápolis. E se ele não faz isso com a vida de vocês? E se ele não traz o Reid? Quem ia fazer isso? Ninguém. Porque ninguém nunca tinha se prontificado a fazer isso. E você carrega esse sonho há quantos anos? Deus é um Deus de milagres. E Ele faz milagres em nós, através de nós. Ainda que para isso a gente tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Amém? Amém.